Olá, mulheres, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindas ao meu canal. O meu nome é Yara Viol e hoje eu vim conversar com vocês sobre um dos assuntos que nós mulheres adoramos, que é sobre a leveza, como levar a vida com mais leveza, como conseguir resolver os problemas que aparecem de uma forma que não vai engolir a gente, de uma forma que a gente não vai sofrer por isso, como se o mundo estivesse acabando, como se a gente não soubesse resolver nada, como se não conseguíssemos dar conta nem do básico. E eu resolvi trazer esse assunto aqui para o canal, porque essa semana eu postei uma foto no meu Instagram e ela trouxe uma repercussão que para mim foi muito interessante. E um dos comentários me chamou muito a atenção. Me chamou a atenção porque um dos comentários falava de uma característica que até então eu não tinha, que é trazer leveza para o meu dia a dia, para as minhas decisões. E isso tem beneficiado não só a mim, mas toda a minha família com isso. E nessa foto eu coloquei o seguinte texto. Esse foi o texto que eu coloquei, gente. E aí uma das pessoas que leu o texto, ela colocou que talvez nessa situação ela não teria tanta leveza. E me surpreendeu, porque como eu comentei com vocês, leveza não é uma característica que até então eu tinha. Mas eu tenho conquistado isso. E como eu tenho conquistado isso e talvez possa te ajudar também a levar essa leveza para o seu dia a dia. O que deixa a nossa vida mais pesada é como a gente vive no nosso dia a dia. E todos os dias nós temos decisões para tomar. Se você tem em mente qual é a sua prioridade, fica mais fácil de você tomar essas decisões. Porque se ali na hora que você tem que decidir a outra coisa que você precisa decidir briga com aquilo que é prioridade, você sabe que é prioridade, então você foca naquilo que é prioridade. A outra coisa você resolve depois. A mania que nós temos de querer controlar todas as situações, isso acaba se tornando um peso, porque nós não temos o controle da situação. E fica muito complicado se você realmente não acredita que tem alguém que olha por você. Eu acredito que eu tenho um Senhor e que ele olha por mim. Ele me instrui para que eu consiga tomar as decisões. Mas as coisas não estão no meu controle, as coisas estão no controle dele e ele me permite ter ferramentas para eu conseguir lidar com as situações do dia a dia. Se nesse exemplo que eu dei, que é um exemplo, gente, nós vivemos várias situações no nosso dia a dia, situações muito diferentes. Mas nesse caso específico, em que a minha filha estava chorando e ela precisava de colo e a minha aula estava para começar, é claro que a minha aula naquele momento ela ia perder. A minha prioridade é a minha família. Naquele momento ela estava chorando e não era chorando por manha. Ela precisava do meu colo. E como eu tinha plena consciência ali de qual era a minha prioridade, eu simplesmente aceitei no meu coração que aquela outra coisa ela pode ser resolvida para depois. Eu entendia ali naquele momento que eu era adulta, que ela precisava de mim e que Deus me concedeu a graça de cuidar daquele bebê tão pequeno. Gente, não. Não existe uma pílula mágica, um botãozinho ou sei lá o que a gente vai simplesmente virar pra gente e falar: pronto. Agora você vai começar a não só a pensar assim, mas você vai começar a sentir assim. Não, tanto é que eu falei pra vocês no começo do vídeo que isso pra mim foi uma surpresa porque eu não tinha essa leveza. E eu ainda não tenho essa leveza por inteiro, mas eu estou desenvolvendo isso dentro de mim no meu dia a dia, porque nós tomamos decisões todos os dias. Quando a gente entende que nós não somos deuses, que nós não temos o controle do mundo, que as coisas vão acontecer, quer a gente queira, quer a gente não queira, fica menos complicado, porque daí a gente vai parar de pensar, por exemplo, não pode chover às 3 horas da tarde porque eu tenho que sair. Não pode chover, não pode chover, não pode chover. Você para de ficar pensando no que não pode acontecer ou pode acontecer para ficar mais fácil para você e você começa a pensar em soluções para o problema. Por exemplo, tá chorando, o que que eu posso fazer em relação a essa aula? Nesse momento eu não posso fazer nada, mas depois eu posso ler os livros, ler os capítulos dos livros e mandar pergunta pro professor. Beleza, resolvido isso. 3 horas da tarde pode chover? Tô sabendo que 3 horas da tarde pode chover. Vou preparar a minha sombrinha, porque se chover já estou guarnecida disso. Então, quando a gente para de ficar focando no problema e a gente começa a pensar em decisões para esse problema que é real,
real, gente. Eu tô falando de um problema real. Não tô falando de um problema que é imaginário. Do tipo, tá um sol danado. Você já olhou na previsão do tempo e tá falando o seguinte. E tá falando que não vai chover nos próximos 3 dias. E aí você começa a pensar loucamente em formas que você... coisas que você vai usar para prevenir a chuva que pode vir às 3 horas da tarde. Que provavelmente não vai vir. Então eu tô falando para problemas reais. Porque se a gente porque perder tempo procurando soluções para problemas que ainda não aconteceu, ou que a chance é muito pequena, isso daí traz um fardo tão grande, traz um estresse tão grande para você que passa longe da leveza que a gente está buscando. Então, quando você sabe qual é a sua prioridade, fica mais fácil você tomar a outra decisão. E se você olha ali naquele momento, as duas coisas, na verdade, fazem parte das suas prioridades, você vê qual é mais urgente. E a outra você resolve depois. E uma outra coisa que eu falo para você, não tenha medo que vai te dar mais trabalho. Não tenha medo que para resolver esse problema depois, você tenha que pensar um pouco mais. Não tenha medo se você vai ter que se dedicar um pouco mais. Não tenha medo de você ter que se doar mais, porque o medo, na medida, ele é bom. O medo em excesso, ele paralisa, ele não te deixa ir para frente e o pior, você começa a jogar para os outros coisas que você tem que resolver porque você está com medo de fazer e o outro vai ter mais coragem. E eu não sei se esse vídeo está fazendo sentido para você, mas tem uma outra coisa que é muito importante, e na verdade ela é a mais importante de todas. Seja obediente ao Senhor. Porque quando você é obediente, você busca, você quer com todo o seu coração servir a Ele. Gente, quando a gente quer com todo o nosso coração, sabe, todo o nosso coração servir a Deus, as decisões elas ficam menos pesadas. Fica menos pesado e aos poucos fica menos sofrido, porque a gente aprende no dia a dia. Gente, é no dia a dia que a gente aprende. Essa leveza não vai aparecer de nada. Tem decisões que a gente toma e se a gente for pesar, olhando só as leis dos homens, parece que a gente está perdendo financeiramente, perdendo tempo, perdendo um monte de coisa. Parece que a gente está perdendo, porque naquele momento você vai precisar às vezes tomar uma decisão que você vai precisar se sacrificar muito mais, sacrificar seu tempo, sacrificar a si. Mas quando você tem um coração obediente, um coração que transborda por ele, você sabe que você vai colher bons frutos. Não porque você está fazendo aquilo pensando em recompensas. Não, é porque você faz aquilo para Deus, porque aquilo é para Ele. E mais para frente vem a recompensa. E vem, sempre vem. Tudo fica mais leve, porque a gente entende que esse fardo não é nosso, que a gente faz por Ele e o resultado é com Ele, mas nós vamos colher os frutos. Então, o que eu aprendi? Eu vejo primeiro qual é a minha prioridade. Depois de eu ver qual é a minha prioridade, eu penso que eu não tenho que ter medo de resolver aquilo que ficou para depois, mesmo que aquilo me dê mais trabalho. Eu preciso temer ao Senhor, que na verdade vem primeiro de tudo. Porque eu temendo a Ele daquela forma respeitosa, tendo um coração obediente, fazendo para agradar a Ele, todo o resto vai fluir. Mesmo que me dê mais trabalho, mas todo o resto vai fluir. Gente, eu espero que esse vídeo tenha feito sentido para vocês, porque para mim foi uma alegria tão grande perceber que esse trabalho do dia a dia tem dado resultado. E eu espero que dê resultado para vocês também. E se você tiver alguma dica para poder me dar ou alguma situação para me contar em que eu já te ajudei de alguma forma ou que você pode aplicar, comenta aqui nos comentários. Isso é importante porque isso daí pode ajudar outras pessoas. E não se esqueçam, gente, de se inscrever no vídeo, de curtir. Isso é importante para o YouTube entender que o vídeo é relevante e eu quero chegar em muitas famílias. Quero ajudar muitas mulheres a edificarem os seus lares. E logo, logo eu vou colocar novidade aqui no vídeo para vocês, um projeto que eu estou desenvolvendo com outras 2 mulheres, mas eu conto para vocês num outro vídeo. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Até mais!